Pai, querido, se eu te contar o que me aconteceu quando eu era muito pequena, você vai querer se levantar da cadeira e sair gritando por aí. Ninguém merece levar um golpe de fivela na cara por quebrar um copo de vidro. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E sabe o que é o pior? Foi só o começo. Apenas um ensaio do que viria depois. Era um copo velho já rachado. Eu nem sequer o joguei de propósito. Tentava beber água sozinha na ponta dos pés, e o copo simplesmente escorregou das minhas mãozinhas. Quando ele ouviu o barulho do vidro se partindo, veio marchando pelo corredor como se estivesse num desfile militar. Papa, aquele som das botas batendo no chão. E então, eu o vi com o cinto já desenrolado na mão. Não era um cinto qualquer, não. Era um de couro grosso com uma fivela metálica. A fivela veio primeiro direto no meu rosto. O sangue escorreu pela minha boca e ele gritou: "Isso é para você aprender disciplina mocosa inútil." Perdoe-me por começar assim tão cru, mas não sei enfeitar a dor. A dor é isso seca direta marcando a pele de uma menina com metal. Meu nome é Amália Batista. Tenho 78 anos, sou de Ponta Grossa, no interior do Paraná. E a minha história? A minha história não é bonita, mas eu estou viva. E se estou viva, posso contá-la. Talvez você pense que uma senhora como eu deveria estar falando de netos de receitas de lembranças felizes. Mas a única herança que tenho é esta cicatriz torta no queixo de quando a fivela afundou profundo. Ainda repuxa quando eu falo demais. Sim, em uma casa sem carinho, sem brinquedos, sem risadas, apenas ordens e castigos. Meu pai, o general Severino, era um militar reformado desses que carregavam seu posto como um troféu. Caminhava com a espinha reta como vara de marmelo, mas com a alma torta como a cerca do quintal. Em casa, sua voz era um decreto seu, olhar uma sentença e seu silêncio um castigo. E minha mãe, Dona Custódia. Minha mãe era pior, porque ela batia com um sorriso. Fingia que amava, mas era ela quem preparava o palco para os castigos. Era ela quem contava ao meu pai quando eu não me comportava como dama. Ela espalhava o milho no chão, preparava o balde de água gelada no inverno e dizia: "Merece mais Severino. Essa menina nunca aprende." Aos 5 anos, eu já sabia dobrar roupas sem deixar uma ruga. Aos 6, passava a ferro as roupas dele, o uniforme engomado, as camisas dobradas no padrão que ele queria. Se eu deixasse um lado torto, era motivo para passar a noite inteira castigada. Castigo para eles era me fazer ajoelhar sobre milho cru, com os braços abertos, segurando 2 tijolos. Se eu os deixasse cair, vinha o golpe. E quando a dor era tanta que eu me urinava, chegava o segundo castigo ser chamada de animal sujo. E passar a noite com a roupa de baixo molhada. Meu quarto era o chão da área de serviço. Dormia num trapo dobrado sem travesseiro. Minha mãe dizia que cama era para quem merecia descanso. E uma menina desobediente não merecia nada. Havia dias em que me proibiam de comer. "Hoje você aprende a viver de ar", diziam e continuavam comendo na sala, rindo me olhando de soslaio. Às vezes eu via o cheiro do arroz com linguiça subindo pelo corredor. Não sei como se pode ver um cheiro, mas eu o via. E doía tanto que parecia que minha alma queria sair do corpo para roubar uma colherada. Quando eu tentava falar, vinha a ordem. Uma menina só abre a boca para dizer "sim, senhor". Eu decorava frases inteiras para me defender, mas nunca podia usá-las, porque ali dentro falar era um crime. A escola e a vergonha silenciosa. A escola... A escola era outro campo de guerra. Eu ia com as marcas no corpo, a roupa suja, e tinha que mentir. Dizia que tinha tropeçado, que bati na cama, que caí de uma bicicleta, que nunca tive. As professoras olhavam, viam os hematomas, mas ninguém dizia nada, porque meu pai era respeitado. Era autoridade. E a autoridade, querido neste país, sempre teve licença para machucar. Um dia deixei cair a marmita do meu pai antes que ele saísse para o trabalho. Era uma marmita com arroz, feijão e um ovo cozido. A tampa soltou e tudo se espalhou no chão. Ele voltou da porta, tirou a bota e me fez lamber o chão para não desperdiçar comida do exército. Eu chorando e engasgando, cuspindo ovo sujo de poeira. Ele me deu um tapa na nuca e disse para engolir com orgulho: "Um soldado come o que o campo lhe dá." Eu não era soldado, mas ele dizia que era filha de soldado, então era pior. Tinha que ser mais forte que os fracos. Na vizinhança diziam que nossa casa era diferente, que éramos severos. Mas ninguém fazia nada. Porque ninguém quer se meter com um militar, e menos ainda com uma mulher que sorri enquanto a filha grita. A primeira vez que pensei em morrer, eu tinha 7 anos. Olhei para a faca de cortar carne e me perguntei se a dor da lâmina era maior que a da fivela. Mas nem coragem eu tinha. Só queria dormir e acordar em outra vida onde eu pudesse ser criança, onde minha mãe me abraçasse e meu pai me chamasse pelo meu nome. Não mocosa inútil. Mas essa vida não veio não ainda.
O que veio depois, foi pior, porque quando ele notou que eu já não chorava, decidiu aumentar a carga. E aí, querido, começou o que ele chamava de treinamento noturno. Sabe o que é viver num quartel? Não, né? Imagine viver dentro de um, mas sendo a única, sem uniforme, sem comida certa, sem cama, sem direito a dizer, estou cansada. Porque naquela casa, o general era meu pai, o cabo de guerra era minha mãe. E eu era só a recruta descartável. Aquela que podia errar uma vez, mas o castigo vinha com gosto. Depois da surra com a fivela, o treinamento noturno começou com um novo método, ajoelhar no milho seco. Mas não qualquer milho, não. Era milho seco pontudo maldito. Ele mandava minha mãe espalhá-lo no chão da varanda, bem naquele canto, onde o vento soprava mais frio. Eu ajoelhava com os braços abertos e se deixasse cair um mísero fio de força, paf, chinelada na boca. Sim, na boca, porque minha mãe dizia que eu falava demais com os olhos. Claro, porque os olhos que não choram incomodam, não é? Incomodam quem está acostumado a bater e ver a vítima implorar. Eu, boba, pensava que ficar calada me salvaria. Não sabia que o silêncio também apanha. Quando não era milho, era sal grosso. Alguma vez você já se ajoelhou em sal grosso, querido? Arde até o pensamento. E eu ainda tinha que rezar. Sim, rezar ajoelhada no sal com as mãos para o céu enquanto meu pai gritava. Pede, pede para ver se ele te escuta. E eu pedia, rezava, suplicava, mas não era Deus quem escutava, era o silêncio que gritava de volta. A cabeça raspada veio num domingo. Eu tinha 8 anos e uma vizinha me deu uma fitinha azul para o cabelo. Minha mãe viu, achou que eu estava me dando ares, pegou a tesoura e cortou tudo. Depois veio com a navalha do meu pai e raspou o que restou. Disse que cabelo em menina atrevida era querer virar mulher antes da hora. Nesse dia, eu me vi no espelho pela primeira vez e não me reconheci. Na verdade, naquela casa, o espelho só existia para eles. Meu reflexo era proibido. Vaidade era pecado, amor próprio heresia. Eu era treinada para obedecer, não para me querer. Na escola, tudo era vergonha. Eu ia com o vestido roto, o couro das sandálias descolado o cabelo, quando eu o tinha duro de sabão. Se alguém perguntava, onde está sua mãe? Eu dizia, em casa preparando o almoço. Mentira, claro. Estava em casa sim, mas preparando o próximo castigo. Uma vez, uma professora tentou me dar um caderninho novo. Adivinhe, minha mãe viu e me fez comer metade das folhas para que eu aprendesse que não se aceita a esmola de estranhos. Comi, vomitei depois, mas comi. E não me venha com que ninguém ajudou, porque todos sabiam só que não queriam problemas. Porque ele era militar, porque ela era recatada, porque a gente pobre naquele tempo, e até hoje não tinha tempo para se meter nos infernos alheios. Só davam conta dos seus, dos. Aos 8 anos, eu já passava a ferro as botas do meu pai, lavava as cuecas dele com sabão de cinza e uma escova de dentes. Se eu esquecesse uma peça, dormia no chão sem cobertor. Se esquecesse 2, dormia no quintal debaixo da chuva. Porque a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. E havia um quadro de honra. Sim, toda sexta-feira eles me faziam ficar em pé na frente da mesa com uma régua na mão. Se eu tivesse me comportado razoavelmente, ganhava um pedaço de pão velho com banha. Se não, recebia uma reguada nas costas para cada erro da semana. E quem contava os erros? Minha mãe. Sempre ela anotando num caderno da cozinha quantas vezes eu respirei fora do lugar. E fazia isso com gosto, sabia? A sombra do abuso e a esperança. Oculta, um dia peguei uma gripe forte e febre alta. Tremores, tosse que arranhava por dentro. Pedi para não ir à escola. Meu pai me olhou como se eu tivesse pedido para morrer. Soldado doente é soldado inútil, disse. Me deu 3 bofetadas e me mandou para as aulas. Vomitei no caminho, mas fui. Tinha medo de levar 2 surras, uma por faltar, outra por voltar cedo. Ali não se podia adoecer, nem sonhar, nem rir. Rir era proibido. Uma vez, ri de uma piada que ouvi no portão da escola. Uma bobagem sobre uma galinha atravessando a rua. Cheguei em casa rindo. Minha mãe viu. Veio com a colher de pau direto na minha perna e disse: "Do que você está rindo? Você é uma desgraça, não uma palhaça." Ela adorava essas frases de efeito. Tinha um caderno cheio delas, mulher que ri vira cadela. Menina atrevida vira mulher usada. E assim seguia. Eu crescia ouvindo isso, engolindo, até acreditar, porque as crianças acreditam até que merecem. Aos 9 anos, comecei a fazer xixi na cama, talvez por tanto medo. Ela dizia que era preguiça de levantar. Me fez dormir sem nada da cintura para baixo sobre uma lona de plástico. E se eu molhasse de novo, dormia de cócoras. E molhei porque o medo faz isso. Molha a alma e o corpo juntos. Naquele tempo, eu pensava que se fosse mais boazinha, mais rápida, mais calada, talvez me quisessem. Que ilusão! O amor ali era só uma palavra escrita na Bíblia que ninguém lia.
O que davam era doutrina no cinto, no olhar, no jeito de negar meu afeto, mesmo quando eu sangrava. E eu sangrava por dentro também, mas isso ninguém via. No final daquele ano, notei algo diferente no olhar do meu pai, o general Severino. Um jeito estranho de me observar, como quem avalia uma mercadoria, um mal-estar que eu não sabia nomear, mas que me fazia doer a barriga. E ali começou o que ele chamava de banho especial. Esse que ele mesmo dava quando minha mãe, Dona Custódia, saía quando a casa estava em silêncio. Se algo aprendi cedo nesta vida, é que nem todo golpe deixa marcas visíveis, e nem todo olhar é só olhar. Há jeitos de olhar que arrancam pedaços da alma. E meu pai, ele era mestre nisso. Quando parou de me bater só com o cinto e começou a me corrigir com carinho, soube que o abismo era mais profundo. Tudo estava nos detalhes, sabe? Em como ele dizia que eu andava rebolando demais, aos 11 anos, como se uma menina fosse responsável por como seu corpo se move, em como me mandava trocar de roupa, na frente dele dizendo que pai é pai, não homem para você, menina. E minha mãe sempre com a mesma frase seca: ele só está cuidando. Começou com os banhos educativos. Quando minha mãe saía para rezar ou para costurar para as vizinhas, ele me chamava para me limpar bem. Dizia que eu estava crescendo torta, que precisava de orientação. Vinha com o balde, o sabão e aquela cara de autoridade, como se tudo fosse uma missão divina. Nunca era só o banho, não é? Era o jeito que ele falava, o que perguntava onde punha a mão, dizendo que estava verificando se estava limpa. Eu engolia em seco, tentava pensar em qualquer outra coisa. Imaginava que eu era pedra, que era chão, que era parede, porque ali meu corpo já não era meu fazia tempo. O sótão e a caixa refúgios sombrios. Depois ele passou a fazer inspeções na minha roupa. Me mandava mostrar se eu trazia roupa íntima limpa e se encontrasse algo fora do padrão dele, rasgava. Dizia que menina limpa não escondia nada. Eu ficava ali com a cara no chão, tentando respirar forte, porque respirar era provocá-lo. Minha mãe olhava de soslaio, mordia o canto da boca e dizia: mulher tem que aprender desde pequena a obedecer ao homem. E se ela, mulher, ajudava a bater, ajudava a silenciar e ainda dava conselhos tortos, dizia que um dia eu agradeceria. Hoje tenho 78 anos e nunca agradeci por isso. Na escola, eu já andava como bicho. Evitava esbarrar nos outros, evitava olhar para eles. Os colegas riam. Diziam que eu era metida, antipática. Ninguém entendia que minha alma estava escondida, que meu corpo era território ocupado. Com o tempo, ele começou a fazer revisões antes de dormir. Me mandava deitar de lado, levantava o lençol, dizia que estava vendo se estava bem, e eu paralisada. Minha mãe, deitada do outro lado, fingia dormir uma atriz de novela ruim, nunca piscava. Uma noite ele me chamou para o quarto dele. Disse que dormiria com eles porque estava muito frio, mas era só em mim que ele se aninhava. Eu tremia tanto que doíam até os ossos. Tentei pedir para voltar para o meu canto, mas ele falou com aquele tom de sempre: um soldado não recusa ordens e você é a minha recruta. Desde então, eu dormia cada noite com o medo de ser chamada. Comecei a fingir dores de barriga, desmaios, qualquer coisa para evitar. Às vezes funcionava, às vezes piorava. Uma vez, ele me fez dormir ajoelhada na beirada da cama, para aprender a respeitar o espaço alheio. Virei sombra naquela casa. Passava os dias dobrando roupa, lavando as peças dele com sabão de cinza, tirando fiapos do uniforme com pinça. Qualquer fio fora do lugar era castigo. E castigo querido naquela casa não era ficar sem brincar, era ficar sem alma. Minha mãe dizia que eu era cheirosa demais para alguém que nasceu feia. Rasgou um vestido que uma vizinha me deu e gritou: isso é roupa de mulher que se oferece e você não vai fazer isso. Me fez sair na rua com roupa de saco. Disse que era para eu aprender humildade. Aos 12 anos, comecei a sonhar com outro lugar. Um sem gritos, sem mãos pesadas, sem toques que davam calafrios errados. Mas era só um sonho, porque naquela época, uma menina não tinha para onde correr, não havia vizinha que acolhesse. As pessoas sabiam sim, mas diziam: é coisa da casa deles. Tentei falar com uma professora, só uma. Ela me chamou num canto, perguntou se estava tudo bem. Sorri, disse que sim, porque se eu dissesse a verdade, era capaz de não sair viva de casa. E ela também sorriu, mas era um sorriso triste, como quem sabe, e não pode fazer nada. A fuga silenciosa e a luz. No fim do túnel, uma vez ele me deu um tapa só, porque eu olhei para o lado enquanto ele falava. Disse que mulher que não presta atenção acaba no buraco. E eu pensei: eu já estou nele, senhor. Naquele tempo, o corpo da gente era moeda, e eu já havia sido entregue em bandeja sem perceber. Não havia telefone para pedir socorro, nem lei que me salvasse, só medo, silêncio e um caderninho onde eu escrevia meus segredos. Caderninho que ele rasgou quando o encontrou. Disse que
Menina não tem que pensar, tem que obedecer. Mas comecei a planejar devagarzinho, contando os passos dele, memorizando horários, escondendo farelos de pão dentro da fronha, porque se eu não pudesse escapar, pelo menos, não morreria de estômago vazio. E aí é que a coisa começa a mudar, porque o porão virou meu mundo. O porão querido não era um depósito de tralhas, era o ventre da casa, onde se engoliam as coisas que a família fingia não ver. E eu era o que eles não queriam ver, então para lá me mandavam. A primeira vez que ele me trancou no porão foi porque eu falei sem ser chamada. Só isso. O general Severino estava com os nervos à flor da pele naquele dia e decidiu que eu precisava reaprender o valor do silêncio. Mandou minha mãe, Dona Custódia, abrir o cadeado, me empurrou para dentro e trancou por fora. A última coisa que ouvi antes da porta se fechar foi ele dizendo: "A ver se a escuridão te ensina o que a vara ainda não conseguiu." Era uma caixa de cimento úmida com cheiro de trapo guardado e bicho morto. O chão era frio desses que encolhem os ossos e as paredes choravam quando chovia. Não havia luz, nada, só o som do meu próprio estômago se queixando e o gotejar de um cano quebrado no canto. Na primeira noite, tudo bem. Ou seja, o tudo bem da minha vida naquela época. Na segunda noite, comecei a tiritar. Na terceira, o corpo já não obedecia. Fiquei mole como um pano de prato retorcido, a garganta seca, os lábios rachados e a cabeça... a cabeça já girava. Não sabia se era dia ou noite. O tempo parava ali dentro. Eu contava as gotas. Depois comecei a falar com as goteiras. Dava nome aos sons. Havia uma fresta na parede que assobiava quando o vento soprava. Chamei-a de tia Mariana. Era quem me respondia quando eu perguntava se ia morrer ali. A comida, quando chegava, era empurrada por debaixo da porta num pratinho de lata. Quase sempre um pedaço de pão velho. Às vezes já mofado. E a água era um luxo. Só quando meu pai lembrava. Quando não, eu lambia a parede literalmente, porque gotejava uma espécie de baba da casa num canto. E eu, com sede, achava doce. Veja a que ponto chega um ser humano. E não era um castigo de um dia, sabe? Me deixavam ali 2, 3, às vezes 5 dias. Minha mãe dizia que era para o meu bem, que eu tinha que refletir sobre meus erros. Que erros, querido? Acordar respirando já era um erro naquela casa. Uma dessas vezes ouvi vozes lá fora. Era a vizinha Dona Conceição falando com minha mãe no portão. A janela do porão tinha uma frestinha de madeira quebrada. A luz se esgueirava bem ali. Juntei as forças que não sabia que tinha e sussurrei: "Tia Conceição, me ajude." Ela parou, virou o rosto devagar. Seus olhos encontraram os meus. Ficamos em silêncio, minha mão suja tentando sair pela fresta. Ela deu um passo para trás e disse: "Você tem que respeitar seus pais, menina. Deus castiga os desobedientes." Virou as costas e foi embora. Nunca mais me olhou na cara. Nesse dia parei de pedir ajuda. Entendi que ninguém ia me salvar, que o mundo achava normal, o que eu vivia, que uma menina sozinha, suja, trancada num porão, não valia mais que um balde velho esquecido. Na minha 4ª temporada ali embaixo, comecei a escrever na parede, com um prego que encontrei no chão. Não eram frases, já nem sabia armá-las. Só riscos, um por dia. Depois comecei a desenhar rostos meus amigos invisíveis. Estrela Flor, o cavalo voador. Todos me visitavam à noite. Todos falavam baixo. Todos me diziam para ter paciência. No último dia, antes de me soltarem dessa vez, achei que estava morta. Juro. O corpo gelado, os pensamentos embaralhados. Eu estava abraçada a um pano de prato, murmurando algo que nem sei o que era. Foi minha mãe quem abriu. Entrou com cara de quem pisa em doente. Disse: "Você cheira mal. Vá se lavar." E virou as costas, como se eu fosse um saco de lixo a ser levado para a lavanderia. Depois disso, preferi o porão de verdade, porque ali ninguém me tocava. Ninguém me chamava para aprender comportamento de mocinha. Ali, pelo menos, a escuridão era honesta. O frio era direto à fome, era só fome, não vinha com discursos. O porão virou meu refúgio, meu lugar para não existir, porque fora dali me moldavam, me puxavam, me dobravam. No porão, eu era só nada, e isso naquele momento já era muito. Mas essa paz breve não durou, porque meu pai, ele sempre inventava novos métodos. Se há algo que um militar adora, é pôr nomes bonitos nas desgraças. E meu pai, claro, era especialista nisso. Quando ele começou com a ideia de que eu precisava aprender a suportar a pressão, soube que vinha algo grande. Ele chamou de fase de endurecimento. Parecia nome de curso de treinamento, mas era só tortura com diploma. O corpo como campo de batalha. A tal caixa era um trambolho de madeira velha, dessas de guardar ferramentas pesadas. Ele mesmo a reforçou com tábuas grossas e pôs um cadeado por fora. Disse que queria simular um confinamento realista.
Realista para quem, criatura? Eu era uma menina corpo pequeno, ossos soltos e medo enraizado até nas unhas. E ele queria me enfiar ali como se eu fosse uma chave de fenda. A primeira vez foi um teste. Ele me chamou no quintal, apontou para a caixa e disse: "Você vai entrar, quero ver quanto tempo aguenta." Eu ri, pensando que era uma brincadeira, e ele respondeu com um tapa rápido seco. Não doeu mais do que a humilhação. Entrei e me encolhi, sentei com os joelhos grudados no queixo. A tampa se fechou com um claque e o ar arruar virou um luxo. Faltava espaço até para pensar. Na escuridão, você escuta seu próprio coração como tambor, o ar tão forte que parecia querer escapar por qualquer fresta. 5 minutos se tornaram 30, depois 1 hora. Perdi a noção. Comecei a suar frio, a gemer baixo, a ver sombras onde não havia luz. Quando abriu, ele me puxou pelo braço e disse: "Frouxa ainda, vamos aumentar o tempo da próxima vez." Veja que loucura. Falava como quem avalia um treino de academia. Minha mãe, sentada ao lado, limpando o feijão, fingia que nada acontecia. Me ofereceu uma xícara de água, mas com aquele olhar de quem alimenta por obrigação, nem um fio de carinho. A segunda vez foi depois que derramei água no fogão, um descuido, 1 segundo de distração. O castigo. 4 horas trancada. Ele cronometrava com seu relógio de bolso. Quando abriu, me encontrou suada, pálida, com o vestido grudado no corpo. Olhou e disse: "Vejo progresso." Progresso, sabe? As vizinhas já olhavam torto, não sabiam os detalhes, mas sabiam que algo estava errado. Uma delas, Dona Conceição, perguntou à minha mãe o que era aquela caixa no quintal. Minha mãe respondeu: "É para guardar tralhas." E a vizinha riu, pensando que era uma piada. Eu era essa tralha. Se você pensa que isso foi o pior, espere. Porque no dia em que comecei a ter manchas vermelhas no corpo de nervoso, de desnutrição, de tudo, minha mãe disse que eu estava infectada de preguiça. Me levou para o quintal, amarrou o avental no meu corpo e me lavou com uma mangueira de jardim, água gelada, sabão em pedra e uma escova de chão. Enquanto esfregava minhas costas, gritava: "Isso é para tirar a vergonha." O vizinho do lado viu, não disse nada, mas abaixou a cabeça, porque os homens daquela época eram cegos seletivos, só viam o que não os comprometia. Depois do banho forçado, me mandou ficar ao sol para secar em pé, tremendo com os olhos ardendo se eu me movesse. Ameaçava voltar com a mangueira. Eu tremia de frio com o sol a pino, porque ali o frio não era de temperatura, era de abandono. O corpo começou a falhar, desmaios, tonturas. A cabeça pesava, os joelhos dobravam sozinhos. Uma vez, caí enquanto lavava o chão. Acordei com a cara grudada no cimento e minha mãe gritando: "Levanta, vai morrer de frescura agora." Dei um sorriso torto, quase rindo da ironia. Morrer seria um alívio, mas nem isso me deixavam. Meu pai dizia que a dor forja o caráter. Minha mãe dizia que a vida era dura por si só. Eu já não dizia nada. A voz se foi apagando. Comecei a escrever em pedacinhos de papel velho, escondidos num buraco na parede do quartinho. Contava os dias, os castigos, as humilhações. Era meu jeito de lembrar que eu existia, que não era só uma coisa jogada a esmo. Havia noites em que eu sonhava com a caixa. Acordava suada, com as pernas encolhidas, como se ainda estivesse presa. A caixa virou pesadelo, mas também um polo, porque ali dentro me tornei pedra. Aprendi a calar até o pensamento, e foi quando entendi que se quisesse viver, precisava encontrar uma saída. Ninguém viria. Nem vizinha, nem professora, nem milagre. Teria que acabar com minhas próprias unhas. E assim começou o plano, devagarzinho, no silêncio, nos detalhes, porque minha fuga não ia ser de filme. Ia ser de rato por baixo, na escuridão, sem ruído. O despertar da mulher e o caminho da libertação. Se você chegou até aqui, deixe seu like, querido. Isso me ajuda a seguir desenterrando esses pedaços que estiveram sepultados por décadas. Me diga de onde você está me ouvindo. Na casa do general Severino, o corpo de uma mulher era um erro que nascia com ela, mas ninguém dizia com todas as letras. Mostravam com gestos, com desprezo, com um silêncio seco e portas que se fechavam com estrondo. Quando o meu começou a mudar, ninguém me explicou nada. Só reforçaram o nojo. Foi uma manhã sufocante dessas, em que o calor parece um castigo. Acordei estranha, tonta, com um mal-estar úmido lá embaixo. Pensei que tinha me machucado. Fui ao banheiro, olhei e lá estava. Vermelho, muito vermelho. Senti que o chão se esvaía debaixo dos meus pés. Era o começo de algo, mas eu não sabia de quê. Fui para a cozinha tremendo. Minha mãe, Dona Custódia, picava cebola como se o mundo fosse só a panela. Sussurrei: "Está saindo sangue." Ela não piscou. "Você virou mulher, não é?" "Já não serve para nada", disse. E seguiu mexendo a panela como quem diz: não esperava nada mais. Não me deram um absorvente, nem explicações, nem orientação. Me jogaram um trapo grosso mofado que antes cobria a gaiola dos pássaros.
Use isso e não suje a casa. Foi tudo assim um marco do corpo tratado como lixo. Obedeci envergonhada, com medo de tocar em qualquer coisa, andando rígida tensa, como se um passo em falso fosse manchar o mundo. E manchou, porque no fim da tarde, o general Severino encontrou a peça usada e esquecida no balde de roupa. Levantou com um pau como quem toca carniça e me chamou aos gritos. Minha mãe já estava no quintal de braços cruzados pronta para a cena. Ele ergueu o trapo e disse: "Olha isso, está podre desde cedo." Acendeu o fogareiro, jogou o trapo no fogo e ficou olhando ele queimar como se fosse o símbolo de alguma desonra, como se meu corpo tivesse declarado guerra contra ele. Minha mãe completou o espetáculo. Isso é o que você queria, não é crescer logo para ser uma vergonha. Fiquei ali calada segurando as lágrimas com os dentes, porque chorar era outro motivo para o cárcere, para a vara, para o escárnio. A partir desse dia, nada foi igual. Todas as manhãs, minha roupa era inspecionada. Todas as noites, meu caminho para o quarto era seguido com os olhos. Meu pai dizia que uma mulher nesse estado era um bicho imprevisível. Minha mãe dizia que quem sangra mente. Já ninguém me chamava pelo meu nome. Virei isso aí, a coisa, o problema da casa. Dormia com medo de sujar os lençóis, punha um trapo dobrado em 3. Enfiava entre 2 saias, amarrava com uma fita de saco de farinha. Se sujasse era castigo. E não um castigo de novela, não. Era limpar o chão com uma escova de dentes. Era ficar sem comer. Era ajoelhar até os joelhos abrirem. A escola virou uma tortura. Eu andava curvada tentando esconder o volume estranho entre as pernas. As colegas murmuravam, diziam que eu cheirava esquisito. Eu sorria sem mostrar os dentes. Fingia não ouvir porque qualquer reação podia virar uma denúncia. Meu corpo querido, meu corpo virou meu inimigo. O peito começando a crescer era motivo de chacota em casa. Minha mãe dizia: "Você cresceu só para atrair desgraças." Meu pai completava: "Seios não são sinal de mulher, são aviso de que vem dor." Tentei me esconder. Usava 2 camadas de roupa folgada. Faixava minha barriga com um pedaço de manta velha. Tudo para desaparecer, para não dar motivos. O último ato. A semente da rebelião. Um dia sangrei tanto que pensei que ia morrer. Sentei no canto do banheiro e tremi. Quando minha mãe viu a mancha, me mandou lavar com sabão de soda. Disse que era para tirar a impureza. Ardeu tanto que perdi o ar. Chorei sem som. Nessa época comecei a escrever bilhetes. Papel de pão-carvão do fogão, escondidos no buraco do chão. Coisas simples. Não sou lixo. Estou crescendo, mas continuo sendo gente. Por favor, me vejam. Ninguém viu. E se viram, fingiram que não. Ali foi quando o plano começou a tomar forma. Medi a janela da cozinha com os pés. 1, 2, 3 passos. Observei o tempo que minha mãe levava para ir à venda. Estudei a chave do meu pai, que ficava pendurada num prego na parede alta, mas alcançável. A fuga virou sobrevivência porque a casa já não era um lar, era uma cela. E meu corpo, com tudo o que carregava, era uma prova de culpa permanente. Na próxima parte, eu vou te contar do dia em que minha mãe pensou que eu olhei demais para um vizinho. Bastou isso, um olhar torto. Ela raspou minha cabeça com uma faca de cozinha e me amarrou na cerca. Disse que era para eu aprender. E eu aprendi. Aprendi que até a sombra da gente incomoda. Dizem que a morte é um instante, mas para mim chegou em pedacinhos. Primeiro me tiraram o nome, depois a cama, por último o respeito que ainda restava no olhar alheio. Mas não morreu meu corpo. Não morreu a ideia de que eu ainda podia ser alguém. A cama foi a primeira a assumir. Uma manhã qualquer levantei com dor nas costas, fui esticar o lençol e não havia nada. O colchão fino, o travesseiro velho, tudo tinha ido. Perguntei e minha mãe respondeu com voz cortante: "A casa não é hotel. Quem não ajuda dorme onde puder." Me deram o chão da cozinha um trapo sujo, jogado entre a pia e o fogão. À noite, os ratos passavam por cima das minhas pernas. O frio subia pelas articulações, a gordura da panela gotejava do armário. Se eu acordasse reclamando, recebia um balde de água no lombo. O nome também se foi. Primeiro deixei de ser Amália, depois menina. Em pouco tempo virei isso aí, a coisa, a inútil. Até o cachorro tinha nome. Eu não. Na escola eu fingia que ainda existia. Respondia presente baixinho, com medo de chamar a atenção. As colegas riam, comentavam meu cabelo desgrenhado, minha roupa folgada, mas isso não doía tanto quanto o que vinha de casa. O estopim foi um olhar só um do outro lado da cerca. O novo vizinho. Senhor Benjamin passou com um balde de leite, me olhou e sorriu. Um sorriso sem malícia, só gentileza. Mas ali gentileza era um pecado mortal. Minha mãe viu, não disse nada, só olhou. Mas na noite, quando todos dormiam, me acordou puxando pelos cabelos, me arrastou para o quintal na escuridão com uma faca de cozinha na mão. "Quer chamar essa atenção?" disse. "Então, vamos tirar o que resta."
Começou a raspar minha cabeça com a faca sem fio palmo a palmo. Cortava mais do que arrancava. Sangrou em alguns pontos. Eu chorava baixinho para não irritá-la mais. Ela cuspia: cabelo é vaidade, e a vaidade traz desgraças. Depois pegou a corda da rede e amarrou meus braços na cerca do galinheiro. Disse que eu precisava curtir no erro. Amanheci ali com o galo cantando à vizinhança, passando os olhares disfarçados. Ninguém fez nada, nunca faziam nada. O sol queimava a madeira da cerca, rangia, as formigas subiam a cabeça, doía nos pontos raspados. Quando me soltaram a pele, já estava ferida e a vergonha grudada como crosta. Não me deram toalha, nem comida, só um balde de água gelada e um pano de prato para me enxugar. Depois disso, fiquei 3 dias sem falar não por orgulho, por falta de força. A partir dali, virei sombra. Evitava espelhos, andava grudada nas paredes, comia quando sobrava, dormia sem postura. Mas dentro de mim, nascia algo que eles nunca conseguiram matar, uma raiva silenciosa, escondida, mas viva. Comecei a observar cada passo da minha mãe, até a venda à cesta do meu pai. Depois do almoço, o tempo que levava para escurecer. Guardava pão seco nas meias. Peguei um pedaço de sabão e escondi atrás do balde. Imaginava como seria correr, não sabia para onde, mas correr para a frente. E mesmo no chão da cozinha raspada, sem nome, sem alma, sentia que eu ainda podia, que ainda havia uma faísca dentro de mim, que ser a coisa era o último passo antes de me tornar a fugitiva. Fugir era o único plano que me dava vontade de acordar. O resto do dia era só repetição de ordens, humilhações e castigos disfarçados de educação firme. À noite, quando a casa parecia morta, eu me convertia em sombra, um vulto magro descalço que se deslizava pela fresta da despensa. Comecei a sair sem que ninguém notasse, não por rebeldia, mas por necessidade. Precisava sentir o vento sem gritos ao lado. Escolhia a janela dos fundos, porque a dobradiça rangia menos e dava direto para o matagal. Sempre levava um pedaço de pão seco escondido na barra da saia, um pouco de sabão embrulhado em papel e uma colher velha que peguei da gaveta, não para comer, mas para abrir caminho entre o mato. Saía na ponta dos pés, um passo de cada vez, com os olhos treinados para a sombra da minha mãe e o ronco do meu pai. Se o barulho de uma cadeira rangia, eu congelava. Se minha mãe se movia, eu voltava. Mas a maioria das noites funcionava. Ia para um pedacinho do terreno onde o matagal fazia uma curva, sentava num tronco podre e ficava ali só existindo. Cheguei a pensar em seguir em frente e correr pelo mato até alcançar a estrada. Mas e se me pegassem? E se eu morresse no caminho? A ideia ainda parecia grande demais para o corpo pequeno e moído que eu carregava. Eu voltava sempre antes de o galo cantar. Entrava, ajeitava o trapo no chão da cozinha e me deitava na escuridão. Fiz isso por dias, meu segredo, meu único luxo. Até que o erro chegou. Foi uma madrugada sufocante. Havia chovido à tarde, então, o matagal tinha aquele cheiro bom de terra molhada. Fiquei tempo demais sentada. Deixei o sapato apoiado na cerca como sempre, mas na pressa de voltar, esqueci o esquerdo, o mais roto, o mais confortável. O sol nem tinha saído por completo, e meu pai já estava no quintal. Encontrou o sapato, levantou com o cabo da enxada e gritou: "De quem é isso?" Minha mãe respondeu sem pensar: "Da coisa." E aí tudo desmoronou. Fui arrastada para fora pela orelha minha mãe, com o pano de prato na mão, meu pai com uma cara de sermão pronto. Fui jogada no meio do quintal como quem exibe mercadoria estragada. E começou o teatro. Meu pai falava alto, gesticulando, como quem prega numa praça. Essa criatura aqui tentou escapar não da casa da responsabilidade, do que é certo, do que é decente. Minha mãe completava com aquela voz de nojo: "Quer virar bicho, que viva como bicho." E então me amarraram na cerca de verdade, com os braços esticados, corda de sisal, apertando meus pulsos. O sol queimava a pele, o chão se desfazia. Virei paisagem. A ideia deles era simples, me mostrar como um erro a ser evitado, uma advertência viva. Os vizinhos passaram, alguns fingiram não ver. Outros olharam, murmuraram. Dona Celina até negou com a cabeça, mas não se meteu, nunca se metiam. Fiquei ali até o meio-dia. O corpo doía inteiro, as costas, ardiam os olhos, ardiam de sal e raiva. Comecei a ver tudo embaçado, mas não pedi socorro. Não chorei alto. Só deixei o tempo me corroer como se cada minuto sob o sol arrancasse um pedaço da menina, que eles pensavam que estavam educando. Quando me soltaram, não caí. Andei de volta por minha conta. Minha mãe jogou um balde de água e disse: "Limpe-se e agradeça que continua viva." Não agradeci, não insultei, só olhei. Pela primeira vez, olhei fundo e naquele olhar havia um aviso: agora será a minha vez. Naquela mesma tarde, reorganizei o plano. Revisei horários. Conferi o sabão, reforcei o esconderijo da colher. Fiz um mapa mental de cada canto daquela casa.
Porque fugir deixou de ser um desejo, virou sobrevivência. Fugir naquela casa era pior do que blasfemar na missa. Era desejar o que ninguém te dava. Autonomia é um pecado não escrito, mas sentido na pele. E embora eu soubesse que qualquer passo fora da linha era uma sentença, eu fiz. Porque depois de tanto ser chamada de coisa inútil, até o matagal parecia mais humano do que minha família. Passei semanas ensaiando. Cada gesto era medido como passos de soldado. Contava os minutos entre o ronco do meu pai e o momento em que minha mãe ia para o quarto. Cronometrava o tempo que o vento levava para passar pela fresta da janela da despensa. Até a lua, eu consultava no calendário rabiscado, atrás do armário, para não sair numa noite clara demais. O sabão estava cortado em 4 pedaços, embrulhados em pano de um avental velho, costurados dentro da barra da blusa. A colher de alumínio torta na ponta virou minha chave improvisada. Um barbante enrolado na cintura, um pedaço de pão duro no sutiã remendado, tudo escondido, tudo calculado. A noite marcada, a casa dormiu rápido. Minha mãe exausta da lavagem, meu pai fedendo a aguardente barata. Esperei o silêncio assentar. Deitei no chão da cozinha. Fingi dormir por 2 horas. O coração batia como tambor. Cada batida delatava meu plano. Levantei devagar como quem acorda morta. Tirei o trapo, andei na ponta dos pés, desviando das tábuas que rangiam. Passei pela cozinha, alcancei a despensa à janela minha velha aliada. Estava como a deixei dias atrás, com a tranca frouxa untada de gordura para não chiar. Abri. O vento me bateu suavemente no rosto. O cheiro do matagal invadiu minha cara como um tapa de libertação. Deslizei pela janela com o cuidado de um gato fugitivo. Lá fora, o mundo parecia outro. O chão úmido, o céu fechado, os grilos pregando missa para ninguém. Caminhei pelo quintal com os joelhos dobrados, passei pelo canto do galinheiro. Contornei o matagal onde meu pai escondia a aguardente. O coração batia nos ouvidos, o suor escorria pelas costas, mas eu segui. Estava perto da cerca, aquela mesma onde me exibiram como bicho. Toquei a madeira, era áspera fria, mas agora não era um muro, era uma porta. Abaixei-me, passei por baixo, a camisa rasgou no arame, nem olhei. Um pedaço de mim ficou ali que ficasse. Quando pisei do outro lado, o corpo inteiro tremeu, como se o ar fosse outro. O cheiro da terra molhada era mais forte, mais livre. Caminhei uns metros mais. O matagal alto me cobria até a cintura. A estrada estava perto. Só faltava atravessar o pasto. O encontro inesperado e o novo amanhecer. E então ouvi um assobio seco curto, não era da casa. Não era do vento. Virei devagar. O matagal se mexeu com um movimento. Surgiu uma figura pequena, magra, silenciosa. O coração quase me saltou do peito. Levei a mão à cintura onde estavam o barbante e a colher pronta para correr ou atacar. Mas quando meus olhos se acostumaram à escuridão, eu o reconheci. Era ele, Toninho, o filho da vizinha, o menino que um dia compartilhou um pedaço de banana comigo quando achou que ninguém via. Aquele que, mesmo pequeno, já via a dor nos olhos dos outros. Ele sussurrou. Sabia que você ia tentar de novo? Não respondi, só fiquei ali parada, respirando pela metade. Tem um caminhão parado na curva vai para o norte. O sujeito me deixa subir às vezes para vender laranjas. Se quiser, eu te levo. Não sabia o que dizer. Tantas coisas me freavam medo, desconfiança, surpresa, mas também esperança. Pela primeira vez, alguém me estendia a mão sem vara, sem golpe, sem exigências. Está com medo? Ele perguntou. Assenti devagar, porque claro que eu tinha medo de tudo, mas o maior era de voltar. Olhei para a cerca, o pedaço de camisa rasgado no arame, o caminho que eu percorri. Não havia volta, não queria, não podia. Então vamos. Ele virou e foi na frente, eu atrás das folhas do matagal, roçando nas pernas, o coração batendo no compasso dos passos dele. Quando vi, estávamos perto da estrada e o caminhão de verdade ali, com o motor ligado, os faróis baixos. Subi na carroceria com a ajuda do braço magro dele. Sentei num canto atrás dos caixotes. O motorista nem perguntou, só arrancou. O caminhão era velho barulhento, cheirava a ferrugem e a laranjas passadas, mas para mim era um palácio, era asas, era um milagre de ferro. Fiquei na carroceria, escondida atrás dos caixotes, o corpo encolhido, a alma em suspenso. O banco de madeira doía, mas eu não sentia. O vento soprava forte, levando o cheiro da casa. Com cada quilômetro, era um ponto final no pesadelo. Toninho não dizia muito, só me olhava de vez em quando, com aquele olhar de quem entende sem perguntar. Me deu uma manta pequena com cheiro de roupa lavada por avó. Cobri as pernas, fechei os olhos, tentei dormir, não consegui. Cada parada do caminhão era um susto. Cada voz lá fora me fazia encolher. Pensava que a qualquer momento, meu pai ia surgir do matagal, me puxar pelo braço, me jogar de volta para a sombra. Mas nada disso aconteceu. O mundo lá fora não sabia quem eu era.
e isso pela primeira vez era um alívio. No caminho vi tudo com olhos de quem nasce de novo. Passamos por povoados, por fazendas, por campos abertos. Vi crianças empinando pipas, senhoras varrendo a calçada, homens tomando café na esquina. Vi normalidade, e doía porque parecia tão fácil para quem nunca teve que aguentar um golpe por respirar. Depois de um dia inteiro de viagem, chegamos a um vilarejo que mal tinha nome, um punhado de casas, com uma rua principal e uma igreja no meio. O motorista, um tal Sr. Raimundo, parou o caminhão, desceu e disse: "Aqui é o fim da linha, quem fica que desça." Desci com as pernas bambas, o coração galopando. Toninho desceu comigo. Disse que iria até a próxima cidade, mas que ali eu podia me esconder sem levantar poeira. Me deu umas moedas e um papel com um nome: Pensão de Dona Lúcia. Ela ajuda os que não perguntam muito. Agradeci com o olhar. Ele apertou minha mão, disse só: "Se cuida, menina." E foi embora. Fiquei. Caminhei pela rua, com a blusa suja, os olhos alertas, o medo amarrado no tornozelo. Perguntei por Dona Lúcia. Me indicaram uma casa azul com um muro baixo e roupa no varal. Bati palmas. Saiu uma senhora de cabelo preso e óculos pendurados no pescoço. Me olhou dos pés à cabeça. "Perdeu o caminho, menina?" perguntou. Neguei com a cabeça. Soltei sem pensar. Ela me olhou firme, sem cara de surpresa nem de pena, e disse: "Quer comida ou cama primeiro?" Chorei, mas por dentro, como sempre. O resgate da essência e a força da memória. Entrei. O cheiro era de café velho e sabão em barra. A mesa tinha farelos, uma jarra com água. Ela me deu um prato de arroz com ovo. Comi sem falar o melhor arroz da minha vida. Depois me mostrou um quartinho no fundo-cama de molas lençol, desbotado, janela pequena. "Você dorme aqui? Amanhã a gente vê o que fazer." Deitei. O colchão afundava de um jeito estranho, sem golpes, sem cordas, sem vozes gritando: "Levanta!" Fiquei olhando para o telhado até que o sono chegou. Demorou, mas chegou e chegou limpo. No dia seguinte, Dona Lúcia me pôs para ajudar na cozinha, lavar pratos, varrer o quintal, cuidar do fogão. Eu não reclamava. Ela me pagava com comida e silêncio, e isso bastava. Passei semanas ali, escondida, sem nome fixo. Quando alguém perguntava, eu dizia que era Maria do Norte, nome de quem foge sem mapa. Comecei a entender que a liberdade era rara. Não tinha gritos, mas também não tinha abraços. Ninguém me batia, mas também ninguém me conhecia. Dormia bem, mas acordava sobressaltada. Ainda ouvia meu pai em sonhos, ainda sentia o cheiro da minha mãe no pano de prato. Mas cada dia doía menos. Comecei a escrever de novo. Dona Lúcia me deu um caderno velho com capa azul e disse: "Escreva, menina, ajuda a costurar os pedaços." E eu escrevi tudo de novo. Cada linha que meu pai rasgou, eu reescrevi, e mais porque agora eu sabia como terminava. Sabia que do outro lado da cerca havia mundo, gente e uma pensão com arroz e ovo. A liberdade chegou devagar, sem festa, sem clarim, sem anjo tocando sinos. Chegou como se chega em casa depois de uma tempestade ensopada tremendo mais inteira. Na pensão de Dona Lúcia, eu me tornei eu de novo. No começo, só ajudava com os pratos e o chão. Depois, ela me passou a chave da despensa. Disse que eu tinha mão para os mantimentos. Era o primeiro sinal de confiança que alguém me dava desde que nasci. Fiquei ali 3 anos. Vi gente ir e vir, prostitutas, padres, sem batina, vendedores de sonhos partidos. Aprendi a escutar e ali entendi. A dor tem sotaque, cheiro, ritmo. A minha não era a pior, mas também não era pequena. Consegui trabalho numa loja da cidade vizinha. Levantava antes do sol, tomava café puro, caminhava 2 léguas a pé, voltava com as pernas ardendo, mas recebia dinheiro meu. Comprei meus primeiros pares de meias, um pente. Depois trabalhei numa fábrica de costura. Aprendi a fazer bainhas, pregar botões, consertar zíperes. A máquina me machucava menos do que as palavras do meu pai. O barulho era alto, mais familiar, mais honesto do que os gritos da gente. Morei em 2 quartos alugados. Compartilhei cama com baratas, com mofo, com silêncio, mas nunca mais com medo. Isso já era uma vitória. Amor estive, nenhum bom o suficiente para ficar. O primeiro, um rapaz chamado Luiz, parecia gentil. Me dava flores de papel e bilhetes com letra torta, mas era covarde. Desapareceu na primeira briga. O segundo, Júlio, era mais velho. Dizia que precisava me moldar. Levei só 3 meses para mandá-lo pastar. Depois disso, decidi melhor sozinha do que machucada. Tentei ser mãe por escolha. Pensei que podia ensinar amor sem dor. Engravidei de um rapaz mais jovem que jurava o céu se eu sorrisse. Perdi aos 2 meses. Sangrei tanto que achei que ia com ele. Fiquei 2 dias na cama. No terceiro levantei e não tentei mais. Não por falta de vontade, mas por excesso de cicatrizes. Envelheci, fui mudando de cidade quando o nome Amália começava a pesar. Em algumas, fui Mariana, em outras Helena, em uma até Carla. A liberdade também é isso, escolher o nome que te cabe.
Aos 60 e poucos, voltei a escrever não porque alguém me pedisse, mas porque precisava deixar a história viva. Comprei um caderno azul igual ao primeiro. Escrevi tudo, cada lembrança, cada palavra que o fogo do meu pai tentou apagar. Aos 70, consegui um cantinho só meu, um quartinho nos fundos de uma casa, perto de uma feira com uma vizinha surda, um cachorro educado e uma horta comunitária. Vivi de bicos, cuidava de crianças, lavava roupa e escrevia cartas para outros. Comecei a dormir com a porta trancada por dentro. Isso, para quem foi trancada por fora a vida inteira, é uma revolução. Dormia no silêncio sem gritos, sem passos arrastados no corredor. Acordava, fazia café só para mim. E foi ali, num desses dias mornos e bons, que pensei em voltar. Não por saudade, nem por perdão, mas para ver com meus próprios olhos o que tinha restado. Peguei um ônibus velho com janela dura e banco rasgado. Desci depois de horas na mesma terra onde nasci. A cidade estava diferente, mas igual ruas estreitas, cachorros dormindo na calçada, crianças empinando pipa nos fios. Fui até o que restava da casa. A cerca ainda estava lá menor torta, coberta de mato, aquela mesma onde me penduraram como bicho. Abaixei-me e passei por baixo agora com a coluna curvada pelo tempo, mas sem dor. A porta principal já não existia. A varanda estava afundada, o telhado desabado. O quarto onde minha mãe fingia não ver agora era só paredes rachadas. O lugar onde me trancavam cheio de folhas secas. Fiquei ali sozinha olhando. Não chorei, não sorri, apenas respirei fundo, porque aquele lugar já não me vencia. Não era mais uma prisão, era ruína. E eu, a pedra que escapou do desabamento, voltei naquele mesmo dia, em silêncio como sempre vivi. Hoje tenho 78 anos. Vivo com minhas plantas e meus cadernos. Gosto de chá, com erva doce, pão velho com manteiga e rádio a pilha. Escrevo todos os dias para mim, para você que me escutou até aqui e para quem vier depois. Não perdoei meu pai, nem preciso. O perdão às vezes é só uma desculpa para seguir em frente e eu segui sem ele. Já basta. Não chorei no túmulo da minha mãe. Ela me deu a dor muda e eu a devolvi da mesma forma, mas deixo registrado. Fui objeto sombra resto. Hoje sou quem escreve, quem narra, quem assina. E nem Deus me tiraria o direito de dizer o que vivi. Uma lição valiosa de Amália. A história de Amália é um testemunho pungente da resiliência humana diante da adversidade mais cruel. Dela podemos extrair uma lição fundamental, a capacidade de sobreviver e reescrever a própria narrativa. Mesmo após as maiores dores, reside na chama da esperança e na busca incessante pela autonomia. Amália nos ensina que, por mais que tentem nos calar, nos diminuir ou nos apagar a nossa voz e a nossa dignidade, são inalienáveis. A cada marca no corpo, a cada humilhação sofrida, ela não perdeu a sua essência, mas sim a transformou em força para a fuga e, finalmente, para a libertação. Sua história nos lembra que a resiliência não é a ausência de dor, mas a habilidade de se reerguer e encontrar luz mesmo nos lugares mais sombrios. Se esta história tocou seu coração e sua alma, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal para mais relatos como este e de me contar nos comentários de onde você está me escutando. Sua participação é muito importante para que essas vozes não se calem.